Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, pela paciência de cada um. Que Jesus abençoe, fortaleça, ilumine, que traga tudo de bom nessa noite, né? Nesse momento em que iniciamos nova semana. Que Jesus possa abençoar, fortalecer a nossa vida, a nossa casa, que possa nos preparar uma semana maravilhosa. Para isso, nós vamos fazer essa reflexão, vamos ver o que nos reserva na noite de hoje, nesse momento, esse livro tão especial que tem nos ajudado tanto. Deixa eu colocar aqui. Isso. De novo, eu vou pedir para a menina ler aqui para mim. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 15. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou malsinado. És o que vives interiormente e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor, porque estás elogiado. Ou ficarás pior, porque combatido. Permanece, honrado e discreto, sendo tu mesmo, em busca do aprimoramento íntimo. E graças a Deus, essa narração é muito interessante, né? Eu só abaixar aqui o som. Isso. Deixa eu botar meu rostinho aqui. Essa lição de hoje é uma lição que cabe para todos nós ao mesmo tempo. Porque algumas das outras lições a gente quase que não se encaixa. Né? Alguns, né, de nós não se encaixam. Nessa de hoje, praticamente todos nós nos encaixamos de algum modo. Então, não é só um aprendizado, mas uma conscientização. Tá vendo uma motoquinha aí? Se o som interromper. Mas uma conscientização de... uma conscientização de quem somos e da importância que nós devemos dar a essa situação. Então, inicia no primeiro parágrafo com somente lobos caem em armadilha de lobos. Já assim ensina o Evangelho de Jesus. As armadilhas, elas são feitas para aqueles que estão preparados para elas. Se nós estamos preparados para evitar as armadilhas, nós não cairemos nelas. Então, o que ele quer dizer aqui, ela, né, no caso Joana, quer dizer, é que as armadilhas são feitas para os incautos. As armadilhas são feitas para aqueles que não percebem a situação em que estão. Isso é uma coisa interessante. Não quer dizer que nós sejamos desavisados ou tolos, mas às vezes não caminhamos com a consciência ou a disciplina que nós deveríamos. Eu vou ler bastante do texto para depois comentar, porque é um texto que envolve bastante esses conceitos. Coloca no segundo parágrafo. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou malsinado. Então, o que ela chama de armadilha, né? Armadilha do lobo? A nossa armadilha são as nossas imperfeições. Ó, a motinha voltando aí. Isso é uma coisa difícil de controlar. As nossas armadilhas são as nossas imperfeições. Então, só caem nessas armadilhas aqueles cuja imperfeição está muito exacerbada.
E ela toca nesse ponto. Jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra. Se lermos rapidamente, nós deixaremos passar um bocado de coisa, mas refletindo, também não dá para aprofundar muito. Mas vejamos que ela chama de espinho a humilhação ou a desonra. Quem de nós, quando falam mal, quando comentam, a gente já não fica assim, rapaz, e essa pessoa tá falando mal de mim. Eu vou lá tirar satisfação. Não, essa pessoa tá fazendo pouco caso de mim. Eu vou lá e vou tomar uma satisfação. Então, ela chama isso de espinho, que é o espinho da alma. Quantos de nós olham para as pessoas e ficam se controlando com medo do que elas vão dizer ou falar? Quantos de nós se preparam, se arrumam ou se colocam de uma tal maneira que às vezes nem nos representa, mas o fazemos para não ficarmos mal falados? De certo que nas regras de sociedade, nós devemos ter padrão comportamental. Ponto. Isso aí. Não vamos também passar por sempre muito pão, queijo. Lembremos, todo momento, toda ocasião tem a sua necessidade. Se estivermos sempre preocupados, o que vão falar de mim, o que vão dizer de mim, eu não fiz isso ou eu fiz aquilo, como as pessoas vão pensar? Você, eu, todos que pensam dessa maneira são vítimas do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade. E Joana toca nesse ponto. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque, de certo modo, ele nos previne. Eu não vou usar determinada roupa em tal lugar, porque não é o ambiente correto. Isso são etiquetas, ou são padrões, ou são procedimentos da sociedade. Por exemplo, eu não vou de terno para a praia, eu também não vou usar sunga dentro de uma repartição, dentro do meu trabalho. Então, temos que racionalizar essas questões. Agora, eu não vou repetir essa blusa porque vão falar de mim, eu não vou repetir essa calça, esse sapato. Se eu não estiver usando tal roupa em tal lugar. Estando condizente, estando bem vestido em relação à situação, não é bem vestido, não é uma boa roupa, uma roupa cara, bonita, nova. Bem vestido é uma roupa que não agrida, uma roupa que esteja condizente com o ambiente que você está. Isso vale para qualquer coisa. Estou falando de roupa, porque é o dia a dia. Mas isso vale para um carro, para uma casa, para um modo de vida. Tem pessoas que são tão alucinadas em questões de eu tenho que... Minha vida tem que ser toda organizada, toda cronometrada. Eu não posso ficar 1 minuto a mais no trabalho, eu não posso ficar 1 minuto a mais em tal lugar, eu não posso... A pessoa fica quase chegando num ponto de estar neurótica com essas situações. Porque coloca sobre si um peso muito grande. Exige de si algo que ainda não é capaz de fazer. Então,
chama a atenção aqui, a Joana, no ponto que as pessoas nos ofendem, nos magoam, nos entristecem, e como nós vamos responder a isso? Mas expandindo, né? Aumentando essa reflexão, nós levamos para cada momento da vida. Tem pessoas que não conseguem deixar de varrer a casa a cada meia hora, ou então a pia não pode ficar suja por 15 minutos, ou a roupa não pode ficar fora do armário. Já estou agora falando sobre casa. Dentro do trabalho, a pessoa quer que todo mundo faça tudo o que tem que fazer no tempo dela. As situações ficam se acumulando e a pessoa fica quase que num transe, tentando ajeitar tudo na vida para que tudo funcione como ela quer. E aí as pessoas chamam a atenção. Nesse caso, e outras, pessoas invejosas. Se nós não temos esse tipo de conduta, as pessoas falam mal, etc. São pessoas invejosas, pessoas doentes, já vimos em outras reflexões. Então, devemos evitar que esses espinhos da alma, orgulho, vaidade, raiva, preocupações, ansiedades, não fiquem nos ferindo. Então, essa questão, fui humilhado por fulano de tal, como ele coloca, fui desonrado por fulano de tal, eu vou revidar, eu vou fazer com que ele se arrependa do que ele falou. É pura perda de tempo. E, continuando, Joana fala, és o que vives interiormente e não aquilo que te acusam. Aqui cabe aquela colocação que quando nós nos magoamos ou não vale para tudo, tá, gente? Tem pessoas que são realmente muito desligadas e muito grosseiras, etc. Então, cabe no geral aqui que normalmente nos incomodamos com aquilo que nós fazemos. Se fulano nos humilhou, falou alguma coisa de ruim de nós, se a pessoa desonrou a gente, falou alguma coisa que realmente é muito, muito chato, nós devemos pensar nisso. Pensar, não dar valor àquilo que foi dito. Perdão, gente, estou pigarrozinho chato. Não valorizar essa fala, mas também não desprezar. Traga ela para dentro de si. Pergunte se você não é assim. Pergunte para si mesmo por que você se incomodou. Como as coisas que eu falei, né? Agora, pergunte para você por que você está tão incomodado dessa situação. Por que a opinião dos outros é tão importante desse modo? Por que a sua vida tem que ficar pautada nas regras alheias? Então são coisas que nós devemos pensar e nos leva exatamente a isso que a Joana coloca. Nós vamos nos tornando pessoas tristes, ansiosas, deprimidas, amargas, porque não vivemos bem conosco mesmo. Nós vivemos sobre a pauta alheia das pessoas que nos julgam. Novamente, tenhamos cuidado com isso que eu estou falando, que não é nem para um lado total, nem para um outro, é um equilíbrio. Façamos aquilo que achamos que é correto, observemos. Uma das melhores oportunidades é observar. Você chega num lugar, você não sabe qual a conduta, você não sabe como se portar, olhe para o entorno.
Se algo lhe incomoda, preste atenção. Não julgue ou não faça aquilo que você quer fazer porque você acha que tem que fazer. Olhe em torno. Ela fala aqui, nós somos aquilo que nós vivemos interiormente. Se eu tenho medo do que os outros vão falar, se eu tenho preocupação com o que as pessoas vão dizer, se eu sou uma pessoa que fico me importando como as pessoas ficam medindo, é porque eu sou assim. Eu estou medindo, eu estou me importando, eu estou vendo, eu também estou gerando esse tipo de contexto. Quando passamos a não dar tanto valor a isso, caímos naquela situação que não nos importamos se a pessoa fala alguma coisa ou não. Então ela diz aqui, vives interiormente. És o que vives interiormente. E não daquilo que te acusam. Se estão dizendo que você é isso ou aquilo, talvez a pessoa não te conheça. Ou talvez você seja exatamente assim. Lembre-se, é uma reflexão. Ela aqui dá um ponto. Eu estou expandindo, botando um pouco a mais. Adicionando um tempero a essa reflexão, a esse pensamento. Então, não supervalorizemos o que as pessoas dizem, mas também não desprezemos. Do mesmo modo, vamos agir conforme gostaríamos que agissem para conosco. E tomando cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa que é muito detalhista, muito preocupada com essas coisas, cobra das outras a mesma coisa, porém faz errado, porque vive nesse círculo de tristeza, de ansiedade, de preocupação. Não te tornarás melhor porque estás elogiado, ou ficarás pior porque combatido. Você é aquilo que você quer ser. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Se vivemos sob os ditames das outras pessoas, do que elas pensam, elas acham, se ficamos pensando, eu não vou usar essa roupa porque vão dizer que eu estou repetindo, eu não vou usar tal coisa porque vão reclamar, eu não vou fazer tal coisa porque o que vão falar de mim, nós não seremos nem piores, nem melhores por aquilo que somos elogiados ou por aquilo que nós somos combatidos, como diz o texto. Nós continuaremos a ser quem nós somos, do modo que nós somos, como nós somos. Então é mudando o nosso interior, é que tudo em volta vai mudando. E o conselho final, permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo, em busca do aprimoramento íntimo. Procura a melhor versão de você. Procura fazer aquilo que acredita que seja bom. Mesmo que as pessoas te critiquem por isso. De novo, não é quebrar regras. Não é enfrentar situações. Certa feita, uma pessoa chegou para mim lá no centro. Hoje eu vim de calça comprida, que eu vim direto do trabalho. Tem problema? Eu falei, não, problema nenhum. Pode sentar e pode trabalhar, mas o que as pessoas vão falar disso? Aí eu falei, não me importa. O que importa? O importante é que você chegou e vai trabalhar. Então, esses tipos de pensamentos, eles acabam nos aprisionando, nos encarcerando.
E acabamos, no final, dando muito valor a esses pensamentos. Valor que não é justo, nem para conosco, nem para com as pessoas que estão nos cercando. Que do momento que nós nos sentimos cobrados, nós também nos tornamos grandes cobradores. Por isso que Joana fala aqui, permanece honrado e discreto. Ou seja, faz a tua parte. Não chame atenção para aquilo que você está fazendo. Não chame a atenção das pessoas. Faz aquilo que lhe traz tranquilidade ao coração. Uma vez, o Vicente chegou para mim, não, eu posso fazer isso? Eu falei, a casa é sua. O critério de tempo aqui é por você, você manda, você quer que eu faça o quê? Ele, não, você que está na direção. Eu falei, não. Todos nós estamos aqui um ajudando o outro. Sejamos discretos. Deixemos as pessoas que têm a condição de lidar com aquela situação, lidar com ela. Então, nós entramos como auxiliares. E ser um auxiliar numa situação dessa é muito bom. Melhor do que chamar o holofote para cima de nós e daqui a pouquinho nos vermos uma condição que temos que dar conta de algo que é muito difícil. E chega lá na frente, nós começamos a fugir através dos subterfúgios. É muito comum hoje em dia, vejo pessoas que provocam determinadas situações e na hora de resolver, mas eu não dou conta disso, eu não sei por que as coisas caem no meu colo, eu não sei por que tal situação acontece comigo. É porque paga para ver. É porque acaba se embrenhando numa seara que não é dela. Não é da própria pessoa. Ela não precisa passar por aquilo. Mas não sabe falar um não sabe se posicionar, sente medo de, se falar não, achar que é uma pessoa incompetente ou incapaz. Então ela fala, permanece honrado e discreto, em busca do aprimoramento íntimo. Porque quando estamos fora daquele turbilhão, nós aprendemos e vemos o que está acontecendo. Por isso que eu falei no início, que essa é uma lição que cabe praticamente para todos nós. Quem de nós não passa por uma situação dessa? Mais grave, mais leve, mas passamos sempre por essas situações. Então, que essa reflexão de hoje possa nos trazer algum tipo de pensamento modificador. Que nós possamos olhar, não que a gente vai estalar os dedos e vamos ser novos a partir daqui, não. Mas já podemos começar a analisar aonde estão as falhas. Quantas vezes você repete na sua vida, eu não dou conta, as coisas estão muito complicadas, está tudo muito difícil. Quantas vezes você repete isso? Dan, quer dizer que então nunca posso falar que está complicado? Pode, claro. É complicado? É difícil? Sim. Mas acontece quantas vezes se repete? Quantas vezes nos metemos em situações que não deveríamos ter metido? Fazemos coisas que não deveríamos ter feito. Comparamos pessoas ou falamos de pessoas que não deveríamos ter falado.
que essa reflexão possa surgir em nossas vidas, principalmente para mim. Lembre-se, eu sou o primeiro a ouvir. E vou ouvir ainda outras vezes, que ainda vou passar para gravar, ainda vou ver como é que ficou a gravação, e ouvirei várias vezes, porque eu tenho que aprender. Todos nós temos que aprender. Cabe a cada um de nós saber quem é. Não ficar chamando holofote para cima de si. Fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que somos capazes. Não para chamar a atenção, não a título de vangloriar, mas a título de poder fazer o bem, poder praticar o bem. E chegar no fim do dia, sermos cada vez mais felizes. Jesus abençoe a todos, uma semana maravilhosa, que essa semana que inicia, possamos utilizar esse pensamento, essa reflexão, muitas vezes, para entendermos quem somos. Quando olharmos no espelho e fizermos aquela pergunta, quem é você que está refletido? E podemos identificar naquela pessoa um amigo, alguém que tem que tomar decisões melhores. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus e pedir que essa semana seja maravilhosa para todos nós. Amado Mestre Jesus, obrigado por esses ensinamentos, obrigado pela vida, obrigado pelos amigos que nos cercam, seja no plano invisível quanto no plano físico. Senhor, vossos anjos estão aos nossos lados. Vossos trabalhadores caminham junto conosco. E que possamos agradecer ao nosso Pai Celestial todo esse amparo e essa ajuda que nós recebemos. Que possamos aprender a sermos mais tolerantes, mais resignados, mais felizes, Senhor, com aquilo que nós temos e provocando mudanças para melhor. Que tudo o que venha nos suceder nessa nova semana seja tudo pelo amor de nosso Pai, pela misericórdia divina. Muita paz, muita luz a todos nós. Uma semana cheia de energia, cheia de esperança e cheia de paz para todos. Que assim seja e graças a Deus.